Meu povo de Deus, meu povo abençoado, meus queridos convidados, podem se sentar. Continuamos aqui firme e forte. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, pastor Valdir? Sorriso ainda? Ainda aguenta? Pai, tá aguentando firme? Cansado, né? Pedrão, pastora, tudo certo, meu amor? Meu povo de Deus, estamos aqui nessa série de mensagens à mesa do testemunho. Não sei se você já assistiu algum vídeo anterior. Se você não assistiu, eu te convido a assistir, porque eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração e ainda temos mais algumas pela frente. E o tema agora é um tema onde eu sou pós-doutorado. É um tema que eu tenho extrema autoridade para falar. O tema é arrogância. Uma palavrinha pesada. E normalmente o arrogante não reconhece que ele é arrogante. Mas para frente a gente vai falar sobre isso. E tem um texto que eu acho que pode ajudar em Provérbios 16, 18. Diz assim: o orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. E aí não tem como eu não lembrar de uma história. Eu não lembrar de um testemunho. Eu com 18 anos, 19 anos, eu monto uma empresa. E fico rico. Ganho dinheiro. Sabe aquela história do lugar certo, pessoas certas? Então, eu conheci uma pessoa através de um familiar do meu irmão. E eu monto uma empresa e acaba dando muito certo. Eu acabo me tornando muito jovem com uma condição financeira diferenciada. E junto com isso, eu não digo que nasce uma arrogância, mas aflora uma arrogância. Sabe aquela história do dinheiro pode tudo, o dinheiro consegue tudo? E eu me tornei alguém assim. Alguém muito difícil de lidar, dono da razão. Aquele que sabia tudo, podia tudo e conseguia tudo. Sabe, eu digo que você quer reconhecer um arrogante. Você veja a forma como ele se comporta nas mesas. Ele sempre vai ter uma história melhor do que a sua. Ele sempre vai ter uma história melhor do que alguém contou na mesa. O arrogante nada mais é alguém sem identidade, aonde ele precisa sobressair tudo que os outros falam, para que ele seja reconhecido. O arrogante é alguém que coloca tudo na primeira pessoa do singular. Eu posso, eu tenho, eu consigo, eu sou, eu. E eu me tornei esta pessoa. Eu ajudava os outros, mas eu ajudava com a intenção do coração errado. Eu ajudava os outros para validar algo que eu não era. Eu mostrava para todo mundo, em todas as mesas, em todos os lugares, eu tinha razão, eu sabia. Eu jamais escutava um conselho, eu jamais corrigia rotas. Eu verdadeiramente vivia dentro de uma bolha onde eu era o centro dela, onde eu podia tudo, eu conseguiria tudo. É aquela história de você tentar corrigir alguém que deu certo. É muito difícil. Só que eu brinco que um dia Deus olhou para mim, lá de cima, falou assim: sabe de nada, inocente. E no estralar de dedos, eu dormi rico e acordei pobre. Mas eu não acordei pobre pelo simples fato de não ter dinheiro. Eu acordei pobre porque num prazo muito curto de tempo eu devia mais de 11 milhões de reais. Isso em 2006. Hoje nós estaríamos falando em que? 50, 60 milhões de reais. Então, eu pergunto para você, cadê minha arrogância? Ela continuava comigo. Mesmo durante o processo, mesmo durante tudo que eu estava vivendo, eu não abaixava aquela frase, não abaixava o tupete. Sempre nariz empinado, sempre dono da razão. E o processo foi me mostrando que na verdade não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com quanto eu sou capaz, tinha a ver com aquele que me capacitava. Eu comecei a entender que eu não dei certo porque eu era o cara. Eu não era capaz porque eu... Não. Tinha a ver com quem me capacitava, quem era o dono de todas as coisas. E eu levei um tempo para entender isso. Eu levei um tempo para conseguir superar essa coisa chamada arrogância. E é muito incrível que hoje
eu acabo viajando por muitos lugares, sentando em muitas mesas, conversando com muitas pessoas, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, novas alianças, novos amigos. E por muitas vezes em mesas eu identifico essa arrogância em pessoas. E não tem como eu não voltar todas as vezes e lembrar. Não tem como eu não voltar e lembrar quem era o Tiago. Muitas pessoas, elas pregam que a gente deve esquecer o passado. Não, o passado morreu, o passado está lá atrás, esquece o passado. Eu quero falar uma coisa ao contrário. Eu acho que você não deve esquecer o passado. Porque o passado todos os dias me lembram da onde Deus me tirou. O passado me lembra em quem eu era, em quem eu me transformei. O passado me lembra tudo o que eu fazia e o que fizeram para mim. Então o passado, quando ele é curado, ele só faz você crescer. Só faz você entender o que é o amor de Deus. Ele vai lembrar de onde ele te tirou. Ele vai lembrar que ele não errou quando te escolheu. Então, eu gostaria que a gente refletisse sobre essa palavra. Será que você não está sendo arrogante em algumas situações da sua vida? Será que a tua falta de identidade não está fazendo que você pareça ter uma arrogância? Porque a arrogância, ela tem para aqueles que acertaram demais e se tornam o dono da razão. E tem aquela arrogância que eu entendo, é a minha opinião, de pessoas que não têm identidade formada. Pessoas que para serem aceitas, pessoas que para serem reconhecidas em mesas, pessoas que precisam de alguma forma chamar atenção, se tornam arrogantes. Um exemplo, o Pedro pode contar uma história, ele é arquiteto. Nossa, eu fiz uma casa, ficou muito linda, eu fiz assim, assado. E pode uma outra pessoa na mesa chegar, não, eu vi a sua casa, mas cara, eu fiz uma muito mais legal. A minha, ela tinha 4 andares, era assim. Sempre vai ter uma história. Ah, pastora Marli, nossa, ontem o culto de cura foi forte, orei por uma mulher e ela foi liberta. Aí alguém arrogante na mesa fala, pastora, sim, mas você tinha que ver a oração que eu fiz para aquelas 3 mulheres. Sempre algo vai sobressair. Sempre aquela pessoa, para ser aceita, ela vai ter que pegar uma história e maximizar a dela. Ela sempre viveu algo melhor do que você. E aquelas falas dela transparecem para nós uma arrogância de afirmação. E nada mais é que falta de identidade. Então a gente trabalha com 2 vertentes sobre a arrogância. Eu entendo que eu tenho arrogância de quem deu muito certo. E essa pessoa inconscientemente se torna arrogante de verdade. Ah, vamos dizer o seguinte, o Tiago escreveu um livro. Inclusive, fazendo aqui o merchan, não sou vendedor de livro, mas esse é o meu livro, já está em todas as principais livrarias, no meu site, www.thiagobarto.com.br. Mas um exemplo, esse livro, eu vou falar com alguém que já fez outros livros e já vendeu muitos livros. E aí eu chego para essa pessoa com a minha ideia. Cara, escrevi esse livro e tal. Já aconteceu. Da pessoa do outro lado que já fez muitos livros. Não, mas eu acho que não, acho que tem que mudar a capa. Tem que fazer isso. Tem que aquilo. Eu falo, não, cara, e tal. Não, porque o meu livro vendeu tanto. O meu livro fez isso. Você deveria escutar. Isso, aquilo. Então, sempre alguém vai tentar te desanimar contando algo maior do que você, ou porque aquela pessoa acertou demais, ela tem a arrogância para diminuir o que você está sonhando. Então, cuide com quem você senta às mesas, para que de alguma forma essa arrogância não te faça mal. Alguma forma essa arrogância tente te diminuir, te desanimar, e às vezes você não siga no propósito. Eu, para a honra e glória de Deus, talvez ainda tenha em algum momento um traço de arrogância. Não vou ser hipócrita aqui, mas eu luto contra isso muito. Eu luto em aprender a ficar de boca fechada em lugares. Existem mesas que você só escuta. Existem mesas que você aprende. Eu escutei agora, recentemente, estava numa igreja, e um pastor me falou que existem mesas que você senta para aprender, e existem mesas que você senta para ensinar.
você tem que ter o ponto de equilíbrio. E a arrogância não deixa você ter. Você sempre senta para ensinar. Então, eu queria que a gente meditasse nessa palavra. Eu queria que cada um de nós talvez pensasse, poxa, eu acho que aqui eu estou sendo um pouco arrogante. Aqui eu não precisava ter falado aquilo. O que muda? Se você fez uma oração ou 3 orações, o que muda se você fez uma casa legal, uma casa de 3, 4 andares? Será que, às vezes, eu digo que mais importante do que você ser o melhor ou parecer ser o maior de uma mesa, é que você faça os outros se parecerem e serem maiores do que você. Então, vamos lutar contra esse sentimento chamado arrogância. Vamos fazer uma retrospectiva em tudo que devemos alinhar, tudo que devemos corrigir. E óbvio, eu não estou falando aqui em perfeição. Eu estou falando em propósito. Eu estou falando verdadeiramente na intenção do seu coração. Mas, Tiago, às vezes eu não falei aquilo por mal. É porque aquilo aconteceu. É porque eu já vivi isso. Tudo bem. Mas talvez aquele não era o momento de você ter falado. Deixa aquela pessoa que estava falando estar à frente da situação. Não precisa a todo tempo você contar o que você viveu. Não precisa a todo tempo você contar todos os seus acertos. Não precisa você tentar chamar a atenção das pessoas à mesa para que você se sinta importante e incluído. Tenha identidade, saiba quem você é. Você é um filho amado de Deus Pai. Nunca esqueça disso. Você não precisa afirmar ou ser maior do que ninguém. Você é o escolhido. E Deus não errou quando te escolheu. Deus é contigo.